Nesta aula, faremos uma revisão da unidade 1 do curso de Química Orgânica Básica. Vamos rever as características do átomo de carbono, a maneira de representar compostos orgânicos e ainda as funções oxigenadas e nitrogenadas. O átomo de carbono tem a capacidade de formar ligações múltiplas. Ele se hibridiza no sistema sp3, sp2 ou sp. Essa hibridização que ocorre no átomo de carbono pode gerar somente ligações simples, onde se apresenta a geometria tetraédrica e ângulos de cerca de 109 graus. Pode gerar também a ligação dupla, onde temos a geometria trigonal planar e ângulos de 120 graus. E, por último, pode gerar ligações triplas, onde temos a geometria linear e ângulos de 180 graus. Para classificarmos a hibridização dos carbonos, basta observarmos se temos ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Em caso de ligações simples, a hibridização é classificada como sp3. Em ligações duplas, a classificação é sp2. E em ligações triplas, a classificação é sp. Para diferenciarmos as partes lipofílicas ou hidrofóbicas e as partes hidrofílicas ou lipofóbicas de uma molécula orgânica, temos que saber a eletronegatividade dos átomos envolvidos naquelas ligações. Observem aqui, ligação de carbono e oxigênio. O oxigênio tem eletronegatividade 3,5. O carbono, 2,5. Toda vez que eu tenho uma ligação carbono-oxigênio, a diferença de eletronegatividade é 1. Isto gera, em qualquer molécula orgânica, cargas parciais, delta mais no carbono, delta menos no oxigênio, como está mostrado aqui na estrutura do ciclo hexanol. Esta parte da molécula que envolve a ligação carbono-oxigênio é uma parte polar. Portanto, a molécula neste pedaço tem afinidade por água, que é polar. A mesma coisa acontece com a ligação carbono-nitrogênio. No carbono-nitrogênio, eu tenho também formação de cargas parciais, delta mais e delta menos. Assim, nesta parte da molécula, vai apresentar a polaridade e ela é classificada como uma parte hidrofílica. Quando eu tenho apenas ligações carbono e hidrogênio, o carbono tem eletronegatividade 2,5, o hidrogênio 2,2. A diferença de eletronegatividade é 0,3. É uma eletronegatividade com diferença muito pequena. Então, esta molécula aqui, nesta parte, onde eu tenho só carbonos e hidrogênios, ela é apolar. Sendo apolar, é classificada como lipofílica ou hidrofóbica. Lembremos que eletronegatividade é a afinidade que um átomo tem por elétrons. Quanto maior a afinidade deste átomo por elétrons, maior será o seu valor de eletronegatividade. Dependendo do número de átomos de carbono ligados ao átomo que estou estudando, poderemos classificá-lo como primário, secundário, terciário ou quaternário. Observem que aqui eu tenho um átomo de carbono. Ele é classificado como primário, pois apesar de ter um bromo ligado a ele, o que nos leva a classificá-lo como primário é a presença de somente um átomo de carbono ligado a ele. Aqui temos átomos de carbono secundários. Aqui temos átomos de carbono terciários.
Toda vez que aparecer numa molécula cunhas cheias e cunhas tracejadas, que significam que neste pedaço da molécula eu tenho um átomo atrás do plano do slide. Então, a cunha tracejada significa que eu tenho um átomo de carbono atrás do plano do slide. E uma cunha cheia significa que este átomo de carbono, esse pedaço da molécula, está no plano à frente do slide. Temos carbono quaternário quando este carbono está ligado a 4 outros átomos de carbono. Falaremos agora das formas que podemos apresentar as moléculas orgânicas. A fórmula molecular nos dá a quantidade de átomos presentes na estrutura estudada. Dopamina, C8H11NO2, não nos dá a conectividade. Serotonina, C10H12N2O. A fórmula de esqueleto desses compostos está representada aqui ao lado. No caso da fórmula de esqueleto, já temos a conectividade apresentada. Conectividade é a maneira como os átomos se ligam na molécula. Outra maneira de representar moléculas orgânicas é através da fórmula expandida ou de Kekulé. Aqui, a ligação entre átomos é representada por traços. Nas fórmulas de Lewis, aparecem os pares de elétrons ligantes ou não ligantes. Observem que aqui eu tenho uma fórmula de Lewis completa para o composto. Estão representadas as ligações simples por um par de elétrons. Aqui eu tenho as ligações triplas por 3 pares de elétrons, e aqui eu tenho as ligações duplas representadas por 2 pares de elétrons. Pode-se fazer de uma maneira mais simplificada a fórmula de Lewis quando eu tenho compostos com heteroátomos. Observem aqui nessas estruturas que, colocando-se os elétrons não compartilhados nos heteroátomos, teremos também a fórmula de Lewis. Então, lembrem-se que se colocam os elétrons não compartilhados, completando o octeto, por exemplo, do átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho o OH, a ligação com o oxigênio dá 2 elétrons, a ligação do oxigênio com o carbono dá 2 elétrons, estão faltando 4 elétrons para completar o octeto. Esses 4 elétrons estão representados por esses 2 pares. A fórmula condensada nos mostra a ordem dos átomos, sugerindo a conectividade, isto é, a maneira como esses átomos estão ligados. Para finalizarmos a revisão da unidade 1, temos que lembrar que átomos de carbono se ligam a vários átomos da tabela periódica. Quando o átomo de carbono se liga a átomos de oxigênio, surgem as funções orgânicas oxigenadas. Essas funções têm que ser estudadas e reconhecidas por alunos de curso de farmácia. Assim como grupos funcionais oxigenados estão presentes nas moléculas orgânicas, as funções orgânicas nitrogenadas também são muito comuns no nosso curso. Observem que eu tenho aqui amina, amida, tenho nitrocomposto, tenho a função nitrila. Todas elas apresentam o átomo de carbono ligado a um átomo de nitrogênio. Terminamos assim a revisão da unidade 1 do curso de Química Orgânica Básica 1.